falar para vocês essa noite a respeito de estarmos por dentro do next level. O que é next level, né? É o próximo nível, mas nós não queremos que isso seja apenas algo com uma ênfase midiática. Nós não queremos que isso seja apenas algo no qual nós possamos repetir porque é uma frase legal, é uma frase em inglês e de certa forma isso vai nos animar. Não. Nós cremos que ela tem uma aplicação nas nossas vidas e é sobre isso que eu quero falar com você que está aqui e também com você que está em casa, para que haja sim o poder de Deus manifesto na sua vida com relação a essa palavra. Nós precisamos ter uma noção esclarecida de qual é o próximo nível que nós precisamos experimentar. Eu creio, queridos, que por muitas vezes nós acabamos por repetir algo, ou até por compartilhar algo, ou até por ler palavras, versículos da Bíblia, mas nós nos esquecemos de aplicá-las pessoalmente nas nossas vidas. Principalmente nós que temos já um tempo de caminhada. Eu creio que por muitas vezes nós repetimos, mas nós perdemos a essência daquilo que aquela palavra, que aquela frase pode causar em nós. E nessa noite, queridos, eu quero te ajudar a aplicar essa palavra, essa frase na sua vida. Nós não estamos falando apenas sobre conquistas, sucesso ou realizações pessoais. Eu creio, queridos, que o próximo nível, ele é essencialmente estar cada vez mais próximo, mesmo que gradualmente, do propósito original que eu fui criado para ser em Deus. Eu creio nisso, queridos. Eu creio que um próximo nível tem a ver com estar mais próximo daquilo que Deus me criou para ser. Eu creio que um próximo nível tem a ver com eu, de certa forma, me desvencilhar daquilo que por várias razões foram se apegando ou foram sendo colocados sobre mim. Eu gostaria de uma ilustração. É claro que hoje está quente, hoje está, bem quente aqui na nossa cidade, mas uma aplicação muito especial seria pedir para alguém, colocar vários casacos, um moletom, uma camiseta, um moletom, um casaco, e depois mais um casaco de frio, e um boné, e um chapéu, e uma meia, e mais uma bota, enfim, se vestir de vários tipos de vestimentas, e à medida que nós fôssemos vendo essa pessoa passar por levels, por níveis, a cada passo ele se desvencilhando de uma dessas roupagens, de uma dessas vestimentas, ao ponto de que, à medida que iria progredindo, iria se desvencilhando cada vez mais, até o ponto de, naquele último estágio, quem sabe, mais ali, um dos últimos estágios, essa pessoa estaria apenas, essencialmente, com aquilo que ela foi chamada para ser. Eu tenho entendido, queridos, um próximo nível dessa forma, porque às vezes nós levamos apenas para um lado, nós pegamos essa palavra, e não que não seja, de certa forma, essa aplicação, mas nós entendemos às vezes que é só um crescimento hierárquico, nós entendemos apenas de uma forma de uma conquista, quem sabe de um bem ou algo assim, mas é algo muito maior do que isso, tem a ver com tudo isso, mas tem muito, e há um propósito muito maior envolvido nisso. Hoje de manhã, e é interessante a forma como Deus fala com cada um, eu estava aqui, e antes de ministrar eu peguei um copo de café e vim aqui, fiquei tomando aquele café antes do culto, e daí depois me deu vontade novamente, e eu saí do meu lugar e fui lá e peguei mais um copo de café, mas é interessante porque o segundo copo de café, ele tinha um sabor diferente, e eu fiquei pensando comigo mesmo, será que o pessoal fez um outro café, ele estava assim mentolado, não sei quem já tomou algum tipo de café mentolado aqui, e ele estava meio mentolado, eu falei, nossa, o pessoal está ficando chique aqui, eles estão fazendo café, com sabor, e eu fiquei muito feliz, mas queridos, eu me deliciei com aquele café, mas eu tive uma descoberta muito especial, quando eu terminei de tomar, eu fui olhar no fundo da xícara,
E para minha surpresa, lá dentro, tinha um chicletes, uma bolinha de chicletes usada. Vocês dão risada, né? Que não é com vocês. É interessante o que acontece, queridos, quando nós experimentamos algo, sem saber realmente o que está no fundo do copo. Isso, de certa forma, vai fazer sentido para você nessa aplicação dessa palavra hoje, porque você vai entender especialmente sobre o que eu estou falando, o que é se aprofundar, o que é permitir revisitar partes da sua vida que precisam ser revisitadas. Permitir que partes das suas vidas sejam realmente revisadas a um ponto onde nós possamos sim entender em qual lugar nós estamos e qual é o próximo passo, em qual momento nós estamos e qual é o próximo passo. E eu tenho certeza que isso terá uma aplicação muito especial nas nossas vidas, né? Um parênteses aqui, quem colocou ali os chicletes, né, foi a minha amada esposa. Ela viu aquele copo dando sopa ali e ela, né, já criou uma utilidade para ele. Então, às vezes, pessoas especiais vão certamente te levar a terem experiências diferentes. Amém, querido? Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Eu fiz um estudo a respeito da vida de Abraão. E eu encontrei 10 levels, 10 níveis na vida de Abraão. É interessante porque Abraão, a história dele, nos faz entender principalmente a forma como Deus trabalha gradualmente com nós, a forma como Deus se revela a nós de uma forma muito especial. E eu quero que você preste atenção a esse fato, queridos, porque quando nós começamos a olhar, a estudar, a perceber a vida dessas pessoas e aplicar, de certa forma, nas nossas vidas, nós começamos a perceber que Deus está querendo trabalhar com nós nesse formato, mas muitas vezes nós nos perdemos porque nós não conseguimos identificar qual é o momento, qual é o level, qual é o nível que eu estou. E é sobre isso, e é sobre dentro dessa questão que eu quero trazer esse ensinamento para você essa noite, para que você possa entender e assim saber qual é o próximo passo, qual é o próximo nível, aonde Deus quer me levar, queridos, porque eu creio que em muitos momentos nós ficamos enrolados. E quando nós olhamos para a vida, querido, de Abraão, nós percebemos que desde a saída dele de Ur, já começou a forma, o jeito, o formato de Deus trabalhar na vida desse homem. Por quê? Às vezes nós prestamos atenção apenas em Gênesis capítulo 12, quando ele tem o seu chamado. Mas nós nos esquecemos, queridos, de que o que o lançou para Gênesis capítulo 12, o seu chamado. Quantos lembram do chamado de Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, é uma palavra maravilhosa que Abraão recebe. Mas, queridos, você tem que entender o seguinte: quando nós olhamos para a saída de Ur, que está em Gênesis capítulo 11, você começa a perceber algo. O que lançou esse homem para essa palavra, para essa promessa, de certa forma foi a morte do seu pai. Da mesma forma como, queridos, a continuação desse propósito na vida dele se dá de forma gradual, dentro de um próximo nível, de que depois que ele recebe o chamado, ele também passa por um tipo de experiência que muitos de nós, muitas vezes, ignora. Todos nós pensamos, não, eu recebi uma palavra de Deus, não, Deus falou comigo. Muitos de nós começamos a olhar e a vincular isso com o fato de que, pelo fato de eu receber uma palavra de Deus, não haverá algum tipo de situação que vai me afetar. E, queridos, o que nós vemos na vida de Abraão é o contrário. Ele recebe uma palavra de Deus, uma promessa maravilhosa de ser abençoado e abençoador. Mas quando ele começa a colocar em prática o que existe naquela terra que ele estava, fome. Então nós começamos a perceber, queridos, que essas circunstâncias, de certa forma, elas não acontecem por si só na vida de Abraão, como também não vão acontecer por si só nas nossas vidas. Esse momento de fome, da mesma forma como foi doloroso lidar com a morte do seu pai, porque o seu pai tinha o tirado da terra de Ur. Até aquele ponto, queridos, ele fazia parte da missão e da caravana do seu pai, mas a morte do seu pai o tornou coadjuvante numa situação, o tornou protagonista numa situação na qual ele era coadjuvante. Da mesma forma, quando ele recebe o chamado, a fome o fez
descer ao Egito. E lá no Egito, queridos, acontecem algumas situações bem diferentes, bem circunstanciais dentro da relação dele com a sua esposa Sara. E é interessante que mesmo em toda aquela confusão, quando você começa a olhar para aquilo que acontece, logo depois que eles passam por aquelas experiências ali no Egito, quando eles saem do Egito, a Bíblia fala que Abraão saiu enriquecido do Egito, porque o próprio faraó, ele liberou Abraão e ele abençoou Abraão com muitos recursos. Olha que interessante, queridos. Deus começa a construir algo, Deus começa a fazer algo na vida desse homem, Deus começa a traçar níveis na vida desse homem, Deus começa a tratar de uma forma progressiva daquilo que aquele homem precisava receber, porque era dentro desse propósito que ele tinha sido criado por Deus. E o próximo passo, e até aqui que eu vou, nós não vamos tratar os 10 níveis, mas aqui só a nível daquilo que eu posso compartilhar com você, quem sabe depois, e a gente vai estudando, e nós vamos poder ver isso na vida de Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi, enfim, nós vamos vendo isso acontecendo progressivamente na vida de muitos homens de Deus. Mas quando nós olhamos aqui novamente para Abraão, queridos, ele sai rico, enriquecido do Egito, e volta a Hebrom. E ali naquele momento, queridos, a partir do momento que ele tem muito, e o seu sobrinho Ló também tem muito, a Bíblia fala que os pastores dos dois começam a brigar, há uma contenda, há um conflito, porque eles têm muitos rebanhos. Então, o fato de terem crescido, o fato de terem enriquecido, trouxe esse tipo de conflito entre eles, ao ponto que Abraão, inevitavelmente, precisa despedir Ló, ele precisa liberar Ló, para que a partir daquele momento, ele tenha um próximo nível, que foi ali no level 4, a promessa. Pastor, qual é a diferença de Gênesis no capítulo 12, quando Deus fala com ele, com o chamado dele, e no capítulo 13? A diferença, querido, só para você ver como Deus trabalha em níveis progressivos de revelação, de nos descortinar, de nos permitir crescer nele. Olha que interessante. Em Gênesis no capítulo 12, Deus fala, sai da tua terra para uma terra que eu te mostrarei. Mas já em Gênesis no capítulo 13, queridos, Deus fala com ele e fala, bom, agora que você entendeu aquilo que eu estou fazendo com você, agora que você correspondeu à minha voz, agora que você obedeceu, agora que você teve fé, eu estou te mostrando. Aqui, ó, você está pisando na terra prometida. Olha, essa terra aqui é a terra que eu darei aos seus. Querido, está entendendo a diferença entre falar de algo e fazer a pessoa pisar em algo, de falar da promessa, mas naquele momento agora, ele está pisando, ele está ali firmado, ele está olhando, ele está sentindo o calor daquela terra, ele está sentindo a poeira daquela terra, ele está vislumbrando a sua promessa. Querido, é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Você precisa entender muito bem aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Qual é o próximo nível para você hoje? Qual é? Qual é o próximo nível? Qual é esse próximo nível? De que forma você vai aplicar isso para a sua vida? Porque quando nós olhamos para a vida de Abraão, queridos, nós olhamos que ele correspondeu, e até teve momentos aonde ele não entendeu. E quando você olha ali para o level, por exemplo, número 6, há uma interferência humana quando Sara chega para ele e fala, Abraão, não tem jeito, eu acho que está demorando essa promessa. Vai e se relaciona com Agar. E a partir dali, queridos, nós vemos todo o desdobramento dessa interferência que é humana. Às vezes, nós queremos interferir naquilo que Deus está fazendo, e olha que interessante, a maioria das vezes que nós tratamos obras da carne, nós olhamos as obras da carne do ponto de vista moral, não é assim? Quem aqui já foi recriminado por algum tipo de carnalidade? Quem aqui já foi recriminado por algum tipo de carnalidade? Vamos lá. Quem já te chamou atenção por algum tipo de carnalidade, falando, olha, você é carnal? Alguém já aconteceu isso? Né? Já aconteceu isso contigo?
Normalmente era alguma mentira que você tinha contado, quem sabe um palavrão que escapou, quem sabe algum tipo de situação normalmente de ordem moral, não é assim? Não é essas questões? Olha, você está sendo muito carnal. Olha, você está assistindo novela, você é um crente carnal. Não é assim, queridos? Elas estão relacionadas normalmente a questões morais. Mas eu quero te mostrar o quanto que a nossa interferência naquilo que Deus está fazendo é uma obra da carne. Porque tudo aquilo que você faz e não Deus faz é uma obra da carne. Tudo aquilo que envolve o nosso braço, tudo aquilo que envolve a nossa força, tudo aquilo que envolve o nosso fazer, tudo aquilo que envolve apenas a minha força, queridos. Então é por isso que Deus, Ele trabalha principalmente quando você não tem mais forças. E é interessante o quanto que a maioria das pessoas, ela desanima pelo fato de não ter mais forças, quando na verdade ela deveria usufruir da graça, da provisão de Deus, quando ela está fraca em uma situação onde não tem mais nada que a tire daquela circunstância. É interessante, queridos, o quanto que Deus começa a trabalhar com nós em momentos e situações onde nós parecemos que nós não temos mais condições, mais capacitação, nós não temos mais possibilidades. É interessante o quanto que Deus começa a trabalhar com nós quando nós já estamos esgotados. A maior denúncia do nosso estado de se acostumar com as obras da carne é o fato, queridos, de momentos onde nós nos cansamos e a gente simplesmente espera nada mais do que o fracasso. Quando na verdade, querido, quando você se cansa, Deus está pronto para te ouvir, para te pegar e para te levar no colo dele, te levar a usufruir daquilo que ele faz quando nós não podemos fazer mais nada. Quando ele faz. Quando Deus faz. Quando Deus toma a frente. Quando nós permitimos que Ele tome a frente. Quando nós deixamos que Ele faça. Queridos, o que mais pega para nós é que, na verdade, a nossa tendência natural é querer pular do level 2, pode voltar ali para o quadro, o level 2 para o 9. Quando você olha aqui, Abraão recebe um chamado, mas lá no 9 você vê que depois de Sodoma, depois de passar por aquela situação onde ele intercede por Sodoma, ele tem, depois disso, o nascimento de Isaac. Chegou o filho da promessa. Chegou a bênção na vida dele. Chegou o seu sonho. Tudo aquilo que ele tinha vislumbrado, tudo aquilo que ele tinha sonhado, tudo aquilo que ele tinha buscado em todo esse tempo chegou. Mas, queridos, qual é, às vezes, a nossa tendência? Nós queremos pular, ou nós não entendemos os processos que estão no desenvolvimento daquilo que Deus quer fazer. E quando nós não entendemos os processos, a tendência nossa é ficar rodeando a terra. A tendência nossa é muitas vezes ficar cansado, com perspectivas, quem sabe, muitas vezes desanimadoras. Nós ficamos muitas vezes parados, esperando algo acontecer. Esperando um milagre acontecer. Queridos, eu creio em milagres, eu creio que eles existem, e eles são sim uma saída e uma provisão de Deus para situações das nossas vidas, sem dúvida alguma. Mas eu creio, queridos, que Deus faz milagres nas nossas vidas, porque Ele quer nos lançar num projeto maior. Não é sobre o milagre, é sobre aquilo que acontecerá na sua vida depois do milagre. É sobre isso que nós estamos falando. Quando a maioria das pessoas, queridos, elas se colocam, elas buscam o milagre, e tem quantos que estão aí sustentando fiéis, baseado nessa busca incansável por vários tipos de milagres que podem acontecer na vida delas, quando na verdade todas elas deveriam amadurecer, baseadas e fundamentadas naquilo que Deus fez, para elas se tornarem aquilo que Deus as criou para serem e fazerem. Essa é a questão. É dentro dessa perspectiva, queridos, que nós temos que entender, porque muitas vezes nós não reconhecemos o atual nível que nós estamos, e por isso nós não sabemos o que fazer. Nós precisamos aprofundar mais. Nós precisamos olhar o que está dentro, no fundo do nosso copo. Hoje essa experiência, ela me fez perceber algo que quem sabe Deus queira falar comigo e com vocês e com nós todos.
É que às vezes nós estamos tendo experiências, mas nós precisamos começar a avaliar qual é o sabor que nós temos tido. Qual é o sabor da nossa vida? O que nós temos experimentado? Porque talvez, olhando o fundo do seu copo, você perceba que existe algo lá que não foi você que colocou, muito menos Deus. E você começa a perceber que a sua vida, quem sabe, está tendo esse sabor de algo que não foi aquilo que Deus criou para você. Eu creio, queridos, que a maioria de nós não precisa estar parado no meio do desânimo, das angústias, das perspectivas irreais, do desânimo, da ansiedade, daquilo que muitas vezes pessoas começam a se alimentar disso. Eu olho o povo que saiu do Egito, lá na frente, muito tempo depois de Abraão, aquelas pessoas que saíram do Egito e elas passaram um tempo no deserto. E quando nós entendemos a história, aquele momento dos espias, queridos, você vê que no segundo ano do deserto, segundo ano dos 40, pense nisso, no segundo ano do deserto, os israelitas espiaram a terra. E eu me pergunto, eu tenho um questionamento com relação a isso. Por que eles não aproveitaram a oportunidade? Por quê? Pense comigo. Tem algo que envolve a promessa de Deus, aquilo que Deus falou que eles iriam receber e ter. E eles saem da terra do Egito e depois do segundo ano eles já pisam na terra. Eles já têm contato com a terra. Deus pede para Moisés levantar 12 dos príncipes para espionarem a terra. E a minha pergunta, e eu me pergunto sobre isso, queridos, por que eles não aproveitaram aquela oportunidade? Por que eles não se apropriaram daquilo? Por que eles não tornaram aquilo uma realidade? Por que eles não tornaram aquilo algo concreto na vida deles? Por quê? Quem sabe a resposta mais simplista seja, não era a vontade de Deus. Sabe? Você já foi consolado com esse tipo de afirmação, do tipo, não era a vontade de Deus? Quantos já foram consolados com esse tipo de afirmação? Olha, se você não teve, se você não alcançou, é porque não era a vontade de Deus. Quantos já foram consolados? Quantos já se sentiram consolados com isso, se conformaram e amém? Quantos não se conformaram com isso? Quantos não se conformaram com isso? É com você que eu quero falar essa noite. É com você. É com você que não se conformou. Sabe por quê, querido? Dentre tudo aquilo que nós vemos, a resposta mais simplista é, não era a vontade de Deus, quando na verdade Deus, a vontade dele é que você cresça, é que você alcance aquilo que ele criou para você ser. Mas, queridos, a verdade era que eles não estavam preparados. Essa era a verdade. Por que eles não estavam preparados? Olhando e analisando, queridos, as experiências, as histórias, aquilo que nós vemos na Bíblia, nós percebemos que eles tinham uma mente conformada com as suas antigas experiências. Você já ouviu falar dessa palavra conformismo? Quantos aqui já ouviram falar da palavra conformismo? Conformidade, estar conformado. Já ouviram falar disso? Sabe o que isso quer dizer? É ser de uma forma, é pensar de uma forma, é estar condicionado a um formato, a ser daquela forma, a ser formatado daquele jeito. Então, queridos, eles não estavam preparados, na verdade, porque as experiências deles antigas eram mais fortes do que a possibilidade deles enxergarem o novo. Aquilo que tinha sido experiências deles anos e por anos na vida pregressa deles, de certa forma, afetava o progresso deles, afetava as novas experiências deles, e é sobre isso que eu quero falar com você essa noite, querido. Principalmente os que têm uma quilometragem maior na fé, que os que já passaram por vários ministérios, os que já estiveram, quem sabe, em outras igrejas, os que já têm um tempo na caminhada. Eu creio que nós precisamos revisitar a nossa vida e olhar no fundo do nosso copo. Eu creio que nós precisamos ver, de certa forma, e avaliar o que nós estamos bebendo e o que nós estamos nos alimentando.
A conformidade, queridos, ela é interessante, porque ela nos faz pensar de uma forma, e o medo de ser ferido novamente nos faz manter aquele formato. Ela nos deixa daquele jeito, ela nos deixa naquela apresentação. Muitas vezes a conformidade, queridos, é o alpinista que está subindo, e não sei se você viu que ele tem algumas ferramentas, alguns utensílios, e um deles é um que ele prega, né? Ele prega aquilo, é uma estaca de ferro, né, de aço, e ele prega aquilo, e é aquilo que vai sustentar ele para o próximo passo, para o próximo nível. E eu creio, queridos, que às vezes a nossa estaca, para alguns de nós, ao invés de ser a fé, tem sido as antigas experiências. Eu creio que a referência para alguns de nós não tem sido a fé, mas tem sido as antigas experiências. E eu quero te falar algo, querido, enquanto as antigas experiências forem a tua estaca, forem a tua referência, infelizmente você não vai conseguir avançar. Sabe por quê? Porque as antigas experiências, elas não nos dão sustentação, elas não dão vazão para a fé. Aliás, elas alimentam as obras da nossa carne, elas financiam e elas dão suporte para o pensamento que diz o seguinte: não, eu preciso dar conta disso, eu não posso confiar, eu não tenho condições de confiar, eu já fui ferido, eu já fui decepcionado, eu já fui frustrado e eu não consigo confiar. Então, queridos, essa é a questão. Sabe o que mais mexe comigo? Em tudo aquilo que a gente vê, nessa experiência daqueles homens com Deus, durante a passagem deles pelo deserto, é que Deus deu a eles 40 anos para eles mudarem de ideia, enquanto uma nova geração estava sendo levantada. Deus deu 40 anos para eles mudarem de ideia. Pensa na paciência de Deus, na tolerância de Deus, de permitir que depois de 2 anos que eles poderiam ter agarrado aquela oportunidade, se tivessem a fé suficiente, o coração suficiente para entender qual era a promessa e a novidade que Deus tinha para eles, se depois de 38 anos, do segundo ano, 38 anos, eles tivessem que ter esse tempo para pensar de uma forma diferente. É sobre isso que eu estou falando com você, querido, essa noite. Você precisa começar a revisitar a tua forma de pensar, os teus pensamentos, a tua forma de imaginar igreja, o que é igreja, ou qual é a igreja que Deus está levantando nesses últimos dias, qual é a igreja. Quem sabe não é aquela igreja que você projetou na sua cabeça, não é aquele jeito de ser igreja que você por muito tempo pensou, participou ou vivenciou. Quem sabe, queridos, para esses últimos dias, Deus quer levantar algo que vai ser diferente de tudo aquilo que nós pensamos, mas que de certa forma vai glorificar o nome dEle. O que é mais importante? O nome dEle ser glorificado? Ou a nossa velha forma de pensar ou imaginar de como que tem que ser a igreja? Pense nisso, queridos. O coração de Deus está no formato? Ou o coração de Deus está nas pessoas que serão alcançadas? Aonde está o coração de Deus? Pense nisso. Aonde está? O coração de Deus está naquilo que a gente zela, naqueles paradigmas que nós temos, ou no propósito final? Pense na sua vida, para o que você foi criado. Mais do que nunca, queridos, nós temos sido levados a refletir. Nós estamos num dos momentos de crise sanitária mais severos dos últimos tempos. Uma das crises mais severas dos últimos dias. No último mês agora, na cidade de Manaus, nós tivemos algo terrível lá. Uma falta terrível. O que faltou lá, lembram? O que faltou em Manaus um mês atrás? Oxigênio, ar. Pensa nisso, queridos. Ar, para respirar. O que será que Deus está falando com nós? A Bíblia fala que todo ser que respira, louve
ao Senhor. Você já viu alguém morrendo sufocado sem poder respirar? Não é uma experiência das mais agradáveis. Talvez você já passou por algum momento assim, onde por alguma razão você caiu no chão com as costas e ficou, sabe aquela fase onde você tenta respirar e não consegue, sabe aquilo que é angustiante. Mas vamos permitir Deus falar com nós nesses dias. Se tudo isso está acontecendo, se esse problema, essa doença, ela tem afetado principalmente o modo das pessoas respirarem e ansiarem pelo ar, que é algo, pensa querido, algo mais básico na sobrevivência humana, algo mais básico em tudo aquilo que nós temos buscado, algo que nós não damos conta apenas quando nós perdemos, e a maioria das pessoas recuperadas de Covid, elas falam, olha, eu tenho uma perspectiva totalmente diferente da vida, eu começo a perceber que eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu tenho um ar para respirar. Quando na verdade, queridos, a maioria das pessoas perdeu o sentido da vida, o propósito da vida. Elas têm várias razões para não fazer aquilo que elas foram chamadas para fazer. E principalmente, que a maioria delas, seres, filhos que respiram, foram chamados a adorar o Senhor. Sabe, queridos? Isso que nós estamos percebendo aí, é apenas um reflexo, uma consequência do estado humano das pessoas. Do fato de elas terem se perdido no meio do caminho, do fato de elas terem perdido o rumo, no fato de elas terem, de certa forma, elas não se encontram mais. E o que elas precisam? Elas precisam de um lugar, elas precisam de uma referência de fé, elas precisam de outras pessoas que comecem a se importar com elas, elas precisam que o nosso modo de vida mude, queridos. Eu tenho sido muito ministrado nesses dias a respeito disso, né? A maioria dos crentes, você vai conversar com alguns crentes, queridos, o meu lenço já está molhado aqui. A maioria dos crentes, eles fazem mais ou menos o seguinte, a vida deles com Deus é, de certa forma, saldar uma dívida. É interessante o quanto que crentes ainda eles querem saldar uma dívida com Deus. Eu não entendo isso. É interessante o quanto que algumas pessoas, elas estão ainda tendo um relacionamento com Deus do tipo assim, não, eu estou vivendo com Deus para mim pagar algo. Querido, você não precisa pagar mais nada, porque Jesus já pagou o alto preço na cruz do Calvário, amém? Quantos creem nisso? Baseado nisso, você deve alguma coisa para Deus? Você deve algo para Deus? Você deve algo para Deus? Vamos lá. Você deve algo para Deus? Se Jesus já pagou, querido, você não deve. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Você deve algo para o seu vizinho? Para as pessoas do mundo? O que nós devemos para eles? O que nós devemos para eles? Amor, salvação, Jesus. Estão entendendo, queridos? A maioria dos crentes, eles estão enclausurados dentro das igrejas, tentando pagar uma dívida que já foi paga. Pensa num desperdício. A maioria delas estão perdendo a energia em circunstâncias que elas não precisariam perder a energia, a paz. A maioria dos crentes muitas vezes estão enclausurados dentro das igrejas, brigando por cargos ou funções, por exemplo. A maioria deles está perdendo sua energia, sua paz, em questões que elas não têm nenhum tipo de propósito ou nexo. Quando na verdade, deveríamos olhar para o débito que nós temos com o mundo, e começar a fazer algo concreto e prático para o mundo, porque quando nós chegamos diante de Deus, você não chega mais como um devedor, queridos. Você chega como alguém que foi perdoado, lavado e remido pelo sangue de Jesus, que tem a liberdade de se relacionar com Deus que te ama. Está entendendo? Isso muda tudo, queridos. Isso muda a nossa perspectiva de olhar os irmãos, de olhar a igreja, de olhar a estrutura da igreja. Quantos crentes só estão preocupados que nós temos pessoas para serem alcançadas, que nós temos um débito enorme com esse mundo. Eu ouvi de um grande homem de Deus esses dias. Quantas pessoas não seriam salvas se o nosso modo de vida fosse diferente? Isso é marcante, queridos. Isso mexe comigo. Quantas pessoas não teriam um modo de vida diferente se a nossa forma de viver não fosse diferente, enquanto nós ficamos, sabe, perdendo tempo com situações tão mesquinhas.
pequenas, tão, sabe, queridos, tão, sabe, algo que, eu vou te falar bem a verdade, eu fico pensando e me colocando no lugar de Deus, às vezes, o quanto Ele nos ama, para nos tolerar, e para nos dar 40 anos, para que nós possamos mudar de ideia. Eu não quero que esses 40 anos sejam literal nas nossas vidas, amém, queridos? Nós não precisamos de 40 anos para mudar de ideia, para mudar de mente, para mudar de cabeça, para ficar lamentando a vida inteira aquilo que foi ou não foi na sua vida, para ficar olhando para trás só e revisitando aquilo que não vai ser mais alterado e mudado. Mas um próximo nível tem a ver, querido, com eu deixar isso para trás. Abraão só teve promessa, porque ele entendeu que o pai dele morreu, e o pai dele morreu, e agora é ele, é com ele é o protagonista. Vocês estão entendendo, queridos? É sobre isso que nós estamos falando. É sobre essa dívida que nós temos com a próxima geração que eu estou falando. Deus está olhando para a próxima geração, queridos. Deus está fazendo algo nas nossas vidas por causa da próxima geração. Tudo tem a ver com a nova geração. Tudo tem a ver com aquilo que Deus vai fazer além de nós. Tudo tem a ver com isso. É aí que os olhos de Deus estão, queridos. Então, nós podemos e precisamos mudar de ideia. A nossa mente precisa mudar. Experiências novas, elas suplantam as antigas. As experiências novas, elas sobrepõem as antigas, mesmo as mais marcantes. Talvez, querido, a tua referência hoje são as tuas dores. A tua estaca hoje sejam as tuas dores. Aquilo que fizeram, aquilo que falaram, aquilo que não falaram, aquilo que foi injustiça, aquilo que foi problemático, aquilo que foi conflituoso, o quão difíceis são os irmãos, o quão difíceis são os crentes, as igrejas, isso e aquilo e não sei o quê, entendeu? Então nós ficamos nisso, nós ficamos vivendo isso, nós ficamos nos alimentando disso, nós ficamos bebendo disso. E ainda oferecemos o nosso cálice às pessoas que nós andamos. Queridos, vamos começar a pensar que Deus nos criou para um propósito. E eu não estou falando apenas da estrutura, de um propósito, do ministério que você vai realizar dentro de uma igreja. Eu estou falando daquilo que Deus te criou para fazer. Querido, em meio a qualquer circunstância, Deus te criou para algo. Por quê? Porque todo ser que respira, louve. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Se você ainda está respirando, é porque Deus ainda te deu o tempo suficiente para mudar de ideia, para repensar a sua vida, para revisitar o fundo do copo e ver e mudar aquilo, e limpar isso, e tirar aquilo que não tem mais efeito, não tem mais nada a ver com a sua nova vida, com aquilo que você espera ter, e com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Nessa noite, querido, nós queremos orar juntos, em cima dessa palavra. Eu creio do fundo do meu coração, que especialmente alguns de nós precisa emergencialmente de um próximo nível. Ah, pastor, quem sabe o próximo nível não vai ser um carro novo, ok. Quem sabe o próximo nível não vai ser uma casa nova, ok. Quem sabe para alguns vai ser, para outros não. Mas quem sabe o seu próximo nível vai ser você abrir mão do seu passado e começar a viver com leveza dentro da sua casa, na sua família, com seus filhos. Começar a criá-los para serem aquilo que Deus os chamou a ser. Começar a olhar para a próxima geração, começar a olhar para as pessoas que você critica, começar a olhar para as pessoas que você não entende, começar a olhar para o mundo com formato diferente, queridos. Olhar com formato diferente. Não sei quantos leram ou quantos já conheceram um livro chamado A Última Flecha. Quantos já ouviram falar desse livro? Autor Erving McManus. Esse homem tem 60 e poucos anos, e quando ele escrevia o livro, ele estava com um diagnóstico de câncer, e você não tem noção a quantia que esse homem tem sido uma influência
em todos os Estados Unidos e além dos Estados Unidos. A influência da igreja deles, a igreja, o nome dessa igreja é Mosaic, é uma igreja que tem influenciado muitas outras igrejas. Eu vou te falar, não é uma igreja enorme, não é uma igreja de milhares, é uma igreja, um certo número, ela não é tão grande, mas ela tem sido uma referência, ela tem sido uma inspiração. E esse homem tem quase 70 anos, só que ele decidiu bater firme a flecha que Deus colocou na vida dele, quantas vezes forem necessárias. Eu creio que nós precisamos olhar para as flechas que Deus colocou, e você precisa novamente batê-las no chão, e você precisa lançá-las com convicção. Você precisa olhar para o seu futuro e perceber que o seu futuro depende da perspectiva verdadeira que você tiver da sua vida hoje para o próximo nível que você precisa ter. É sobre isso que nós estamos falando, queridos. É sobre crescer em meio às dificuldades, amadurecer. Quando eu olho a nova geração e eu percebo que eles estão olhando para nós, o nosso débito com eles, queridos, é levá-los à maturidade. Os nossos filhos, se nós olharmos para eles, cada um deles, o que nós mais devemos a eles, além do amor, que é aquilo que é bíblico, que a Bíblia fala, olha, não deva nada a não ser o amor, mas eu creio, queridos, que nós devemos maturidade, nós devemos levá-los ao momento de maturidade. Eu já trabalhei com muitos jovens, adolescentes, durante muitos anos, e nós temos tido a experiência novamente de estar com eles, e tem sido muito bom. Mas o que eu tenho percebido, queridos, na vida de alguns deles, é que eles perderam a iniciativa. É interessante isso. Quando nós colocamos eles em situações, sabe aquela fogueira? Sabe aquela situação onde você joga a batata quente e fala, pega? Alguns deles falam, calma lá, eu não consigo fazer isso. Porque na verdade eles não foram preparados para isso. Queridos, eu tenho estado em alguns momentos, nós tivemos um evento agora, né, no último sábado. E esse evento nós estivemos lá com eles e nós deixamos eles fazer um evento. Quem me conhece mais de perto e quem está me conhecendo vai perceber algo. Eu não sou dado a alguns tipos de organizações que normalmente elas são características de alguns líderes quando se diz respeito a fazer algo para a gente manter tudo bem controlado. Mas a minha liderança e o meu estilo de liderança normalmente é permitir e lançar para que eles aprendam a fazer algo debaixo da minha supervisão. Porque se eu vê-los errar, eu vou ajudar eles a corrigir da próxima vez. Ontem nós estávamos fazendo uma reunião em casa para rever tudo aquilo que tinha acontecido no último final de semana. E eu pude perceber nos olhos deles o brilho de perceber que eles participaram de algo, que eles puderam fazer algo, eles participaram, eles erraram, mas também acertaram, que nem tudo foi tão bonitinho como deveria ser, mas a maioria deles saiu mais fortalecido daquele lugar. Sabe? Aquela sensação de tipo assim, agora não deu certo, mas eu vou acertar. Sabe aquela sensação do tipo assim, eu não vou ser consolado se alguém falar, olha querido, calma, tranquilo, não foi a vontade de Deus. Não, eu não vou ser consolado por isso, sabe por quê? Porque tem muitas vezes no qual Deus não tem nada a ver com isso. Não é porque é ou não é a vontade dele, mas é porque nós não tínhamos a maturidade suficiente para arcar com a responsabilidade que nos cabia, tamanha missão. É sobre isso que eu estou falando, queridos. Eu estou falando sobre levantar uma nova geração e sobre permitir e sobre dar a eles a oportunidade de amadurecerem da forma como Deus quer fazer que amadureçam. É sobre isso que eu estou falando, queridos. Eu estou falando agora da minha geração, a geração X. Nós que somos dessa geração, nós fomos criados num formato, a maioria de nós, andando na rua. Quantos aqui que nasceram de 75 até 85, aonde nós brincávamos? Na rua. Quantos aqui iam pegar a maçã ou o pêssego do vizinho e passaram algumas situações?
Quantos aqui andaram de carrinho de rolimã e se ralaram de carrinho de rolimã? Quantos aqui fizeram algo que muitos dos nossos filhos não têm nem noção do que é isso, queridos? A maioria de nós. Sabe por quê? Porque, de certa forma, os nossos pais nos criaram, alguns de nós meio largados. É verdade, eu confesso isso. Mas, por outro lado, alguns de nós temos criado os nossos filhos super protegidos. E sabe o que nós estamos devendo a eles? Amadurecimento. Porque muitos deles estão querendo enfrentar a vida, mas eles estão com medo. Eles perderam a iniciativa. Queridos, nós precisamos olhar para isso de uma outra forma. Nós precisamos aprender a lançá-los, mas estar com eles. Nós precisamos aprender a lançá-los, mas estar por perto, para que naquele momento aonde o medo venha, você esteja por perto para falar: olha, continue aqui, ó, estou perto de você, você vai conseguir. Queridos, eu creio que é assim que Deus trabalha com nós. Muitos de nós, em alguns momentos, nós não temos amadurecido suficientemente. Eu vou te falar que é difícil dar amadurecimento quando você é imaturo. Quando nós olhamos para os filhos e para os pais, tem pais que são mais imaturos que os próprios filhos. Essa é a verdade. Então, queridos, todos nós estamos no mesmo lugar. A diferença é que nós temos tempo de mudar isso. Nós temos tempo de mudar essa circunstância. Nós temos um Deus que está do nosso lado, está dentro de nós, está junto com nós para nos ajudar em todos os momentos. Querido, permita que Ele te ajude nesses dias. Permita ser moldado, permita ser transformado, permita-se mudar de ideia, porque quando isso acontecer, você estará preparado, e mais próximo, e mais usufruidor do próximo nível que Deus estabeleceu para a sua vida. Vamos ficar em pé, eu quero orar contigo.